Vamos continuar aqui com a live. Pastor John, o senhor está aí, amado? Estamos aí. Pastor John! Paz, amado. Tudo certo. Graças a Deus, né? Tudo. Pedi uma oração do Senhor, vou cair fora. Vamos lá, né? Obrigado, Pai, por Tá trazer para nós o pastor Jones. Muito obrigado aqui pelo privilégio de ter tido aqui agora o pastor Jones conosco. Abençoa ele, carrega ele, que teus sentimentos sejam o pastor Jones, Pai, e que ele venha agora transmitir para nós o teu amor, a tua alegria sobre todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, tá bom, vamos lá, né, gente? Glória a Deus. Obrigado, Deus, né? Obrigado, Senhor Deus, pela existência, pela vida, por tudo, né, querido? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas foi o Senhor que nos deu tudo, né, mano? Não andeis ansiosos, né? Eita, garabasta. Eu sei que não é fácil, não. Né? Eu sei. Né, mano? Glória a Deus, a gente sabe, eu sei. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Eira, basto, decanta. A gente se preocupa com tantas coisas, mas o Senhor Deus é que fez tudo. Né, mano? Glória a Deus. Ei, Deus maravilhoso. Deus abençoe. Estou vendo aqui a irmã Lara, Deus abençoe, amada. Irmã Lara, aí, o Ezequiel, né, Eliana tá aí, que eu estou vendo aqui, irmã Rosana, tá bom? Irmã Maria, Carmo, glória a Deus, que Deus abençoe cada um. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Né? Tantas coisas estão acontecendo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, haveria sinais nos céus e na terra, né, mano? E ele falou, haveria angústia entre as nações, né? Isso aí ninguém precisa falar, né, querido? Glória a Deus, né? É uma coisa que... Mas ele falou há 2000 anos atrás, né? Amém, querido? E continua, tudo que ele falou. Está acontecendo. Rabasto de cantar. Né, amado? Glória a Deus. E nós temos que estar conectados na videira, né? O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Né, querido? E nós temos que estar conectados, né? A videira é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. É, mano. Paz, irmã Milena, Deus abençoe. Né? E ele é o cabeça da igreja. A igreja é uma noiva, ela é uma mulher, né? Ela é tida como a figura de uma mulher. É que nem um casamento, igualzinho, né? A mulher, o cabeça, que é o marido, assim Jesus é o cabeça da igreja. Como a escritura ensina, né, mano? Do mesmo jeito. Ele comanda, né? E a igreja é o corpo de Cristo. Assim como o homem e a mulher são um só corpo, né? O esposo e a esposa, o casal, né? Os dois são um só corpo. E a mesma coisa acontece com a igreja. Por isso que a família é uma igreja, né? É a primeira instituição que foi criada por Deus, né, mano? É a família. Né? E ela é uma figura da igreja. Os filhos são, digamos assim, as ovelhinhas que têm que ser cuidadas pelo pai, pela mãe. Darabasto de cantar, né, amado? Glória a Deus. Por isso que tudo é um treino. O casamento é um treino. O trabalho é um treino, né?
como eu disse semana passada, né, querido? E o Espírito de Deus pede para a gente estar repetindo, porque é algo forte. E Paulo diz assim, ó, no teu trabalho, sirva como se fosse ao próprio Deus. Respeite, seja submissa ao teu chefe, né? Aos teus superiores. Porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Tudo foi, até a justiça, o direito, as leis de um país, a Constituição, tudo vem de Deus. Deus é que criou e organizou tudo. Né, querido? O que acontece aqui na Terra já é no céu há bilhões de anos. Para Deus, o presente, o passado e o futuro é a mesma coisa. Não tem diferença, querido, né? Lá no céu já era desse jeito há trilhões de anos atrás. A Terra é só uma cópia do que já foi estabelecido por Deus. Desde o princípio, querido, né? No Éden, quando Deus já dá o primeiro mandamento, não coma desta árvore. Né, mano? E ele institui, ele faz o homem e faz a mulher. Darabasto de cantar. Né, querido? E tudo é um treino, porque, como eu digo, né, querido? É Deus colocando no coração para estar falando essas coisas, o Espírito de Deus, porque são verdades espirituais, né? Glória a Deus. O trabalho também se torna um treino para você, para quem está na igreja e quer ser um líder, quer ser uma pessoa dentro da igreja que se torne, você almeja, como Paulo diz, quem almeja ser um pastor, quem almeja ser um diácono, né? Na igreja do Senhor, quem almeja coisas na igreja do Senhor, que é a instituição com mais autoridade que existe, né, querido? É a igreja, né? É a instituição com mais autoridade, com mais poder para mudar tudo. Né, querido? E é como eu disse, como é que você entra na igreja? É só você reconhecer a condição que nós estamos, né? Uma condição que a gente chama mesmo de caído, né, querido? Porque nós nascemos sujeitos às nossas emoções, vontades, desejos, né? A gente nasce desse jeito, né? Totalmente sujeitos aos desejos do coração, do ego. O orgulho sempre prevalece, desde criança, para todo mundo, que não tem exceção, não existe exceção, é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. O ego sempre prevalece, o orgulho começa a se manifestar desde cedo. Em todo ser humano. O ego, né? Aí vem os desejos, a mágoa, a raiva, né? Tudo isso se manifesta, né? Na escola lá, quando alguém, né, tirava sarro de você, vinha alguém maior lá, um grandão lá, querer bater em você, querer, né? Tudo isso fere o orgulho, claro que fere, né, querido? O orgulho, ele é ferido quando alguém é humilhado. Eu lembro, quando eu era bem pequeno lá no primário, sempre tinha um grandão lá, das outras séries lá, digamos, a gente tinha uns 10, tinha os caras de 12 anos, já era bem maior que a gente, né? Chega alguém de 11, chega alguém de 14, já é o dobro do tamanho, já é um Golias, né, mano? Diante de você, chega lá e quer te humilhar, né? Fere, claro que fere, a gente fica com raiva, né, querido? Louco porque alguém venha do tamanho dele e te defenda, né? Todo mundo tem isso, querido. Né? Todo mundo nasce desse jeito, sujeito a isso.
Vem o desejo de querer, daí ser muito rico, de ter tudo, né? Tem o desejo de ganhar na loteria. São desejos terrenos, né, querido? Que nós nascemos com ele, mas é legítimo, né? Por assim dizer. Mas procedeu da queda. Se Adão e Eva tivessem ficado no paraíso, a história seria outra. Seria outra completamente diferente. Né? Glória a Deus. Então foi perdida. Adão e Eva perderam aquela imantação divina, a presença de Deus, né? Eles brilhavam, né, mano? Eles tinham ali algo divino que habitava neles, né? Mas foi perdido. É como se fosse um divórcio, aconteceu um divórcio, é triste, como um divórcio, né? Glória a Deus. Mas Deus, querido, já sabia de tudo isso, é claro, óbvio, ele já sabia, mas era inevitável. As criaturas têm que passar por isso, né? É necessário, como está escrito na palavra, é necessário que seja assim. É mister que essas coisas aconteçam, é necessário. Vai ficar como um registro, entende, querido? Para as futuras pessoas futuras que vão surgir no universo, né? Para o futuro, vai ficar registrado. E nós somos partes dessa história, fazemos parte. Charabasto de Cantarai, né, querido? Fazemos parte. Os anjos também sofreram essa mesma tentação, né, mano? Anjos. Então o negócio é sério, não é brincadeira. E a igreja é uma instituição que foi instituída por Jesus, ele que abriu, né? Ele que inaugurou a igreja. Mas ele estava revestido de poder. Ele estava no fogo, brilhando. Né, querido? Então ele institui a igreja no poder do Espírito Santo de Deus. E ele escolhe 12 apóstolos, mais outros discípulos, e treina eles. E eles seriam aqueles que iam ser o início. E Jesus revestiu eles de autoridade. Jesus falou para os apóstolos: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Esta é a autoridade da igreja. Que Jesus passou para os apóstolos. E foi passando de geração em geração. Até hoje. A instituição igreja, ela existe até hoje. Satanás tentou, nunca conseguiu quebrar esta unção. Né, querido? E este é o poder da igreja. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que estar ligados em Jesus. Senão a gente seca. Mas a igreja, ela é feita, ela tem homens. Só que são homens que passaram pelo deserto, querido. Homens e mulheres que foram dilacerados no deserto. Moídos. Porque é só assim. Na igreja de Jesus, querido, o negócio é sério. O treino é sério. Né? Mas não depende de quantos diplomas você tem, né? Depende do deserto, querido.
Jesus, ele pega pessoas que entraram na igreja. Então nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, de caídos, de seja o que for, pessoas sujeitos ao próprio ego, dominados pelo ego. A gente chega diante do Senhor na igreja. Pelo menos eu, querido, né? É na igreja, até na igreja católica. Quando o padre prega sobre Jesus, fala do evangelho, é uma instituição, a igreja católica é uma instituição. Mas a igreja de Jesus, ela é real, verdadeira e organizada. Mas ela está no mundo inteiro. Paulo pregou a palavra, ela se espalhou, os apóstolos. E essa instituição foi abrangendo o mundo inteiro. Daí a pessoa aceita Jesus como seu salvador, o salvador da sua alma, da sua condição de pecador. A pessoa reconhece, né? Pelo menos está lá no culto, porque a igreja, ela tem a palavra e tem o fogo. A igreja, ela tem a palavra e tem o poder nela. Porque é nela que foi dado o poder, o fogo. É para ela. Não é outro lugar. É a igreja que tem o fogo e tem a palavra. E lá você ouve a palavra e você se arrepende diante do Senhor e você recebe o Espírito Santo. Você é aceso com esse fogo que está dentro da igreja. A igreja é o lugar que guarda o fogo sagrado. Xarabasto de Candai. A igreja verdadeira é o lugar onde o fogo sagrado está guardado. E ele é guardado por nós, pela igreja. Eirabasto de Candai. Então você entra na igreja do Senhor. A igreja verdadeira, querido. Né? Existe a igreja autêntica, verdadeira. Quantas pregam Deus, falam de Deus, usam a palavra de Deus? Mas os líderes estão caídos em pecado, já estão, né, mano? Mas estão usando a palavra de Deus. E pregam, né? Xarabasto de Candai. Então a pessoa entra na igreja, ela começa a almejar, né? Poxa, quero mais. A pessoa olha o pastor pregando, profeta profetizando, olha o apóstolo curando. Daí a pessoa almeja, não, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria de levar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer milagres no nome do Senhor. É na igreja que você vai aprender. Só que você vai ser levado para o deserto. E é ali que é forjado um homem e uma mulher de Deus. Ele é forjado nos desertos, na solidão do deserto, no moinho do deserto, na solidão, onde o ego, o orgulho vai aprender a servir a Deus, a depender de Deus. É ali que se formam os líderes da igreja. É no deserto, querido. Dependendo do maná, dependendo de Deus para ter água, dependendo de Deus no frio do deserto, no calor, onde o ser humano aprende, o ego aprende a servir a Deus. Aprende. Né, querido? É assim que se formam os líderes de uma igreja. Do Senhor. É no deserto, é a forja do deserto, a escola do deserto. É a faculdade do deserto. É ali que se formam. Verdadeiros. Glória a Deus, querido. E tudo se torna um treino. O teu trabalho, a tua família. Né? Glória a Deus. E Paulo diz, no teu trabalho, sirva como se fosse ao próprio Deus.
né? Glória a Deus, aleluia. Porque já está avisando a igreja, né? Porque muitos gostam, almejam, né? Quem almeja, como Paulo diz, ser um pastor, um diácono, né, querido? Mas vai indo, você vai crescendo, à medida que você vai sendo fiel a Deus, né? E os homens, os líderes da igreja, pessoas que passaram pelo deserto, né? Grandes generais aí da história, passaram pelo deserto, querido. Onde o nosso ego, ele é moído, o orgulho. Paz, é o meu Francisco, Deus abençoe, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a igreja, ela é formada de homens, de carne e osso, querido. Não são anjos que são os líderes da igreja, são homens e mulheres de carne e osso. Em Apocalipse, quando fala o anjo da igreja, é a pessoa que tem ali uma unção apostólica sobre a igreja, né? E os líderes, que são os 5 pilares: mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. É o corpo de líder de uma igreja. E toda a igreja tem que ter esses 5 ministérios. Né, mano? Tem que ter para ela funcionar a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. E os líderes vão observando quem quer servir a Deus. E esse, amado, que é o que começou com os apóstolos. Os apóstolos eram os líderes da igreja. Os 12 apóstolos. Eles eram a liderança depois que Jesus foi embora. Subiu. Os apóstolos eram os líderes. Eles tinham unção, eles tinham autoridade para ungir alguém, para dar dons para alguém. Por exemplo, os diáconos, Estevão, Filipe, eles receberam a imposição de mão dos apóstolos. Eles foram separados como diáconos. E eles receberam dons. Felipe e Estevão começaram a manifestar sinais e maravilhas. Aí Felipe foi pregar em Samaria e ele fazia sinais. Paralíticos andando, demônios sendo expulsos. Mas quem orou e batizou eles com o Espírito Santo foram João e Pedro e João, né? Eles tinham a autoridade para batizar com fogo do Espírito Santo. Eirabasto de cantar. Né, querido? E é assim que Deus escolheu, não é anjos, não são anjos que estão liderando a igreja, são homens e mulheres de carne e osso, só que arrebentados no deserto, dilacerados no deserto. Pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, têm sensibilidade, mas porque foram treinados para isso. Foram treinados, querido, moídos, forjados na forja do deserto, né? Como um ferreiro forja uma espada. Você pega o ferro, esquenta no fogo até ficar mole, e depois pega o martelo e começa a martelar. Esta é a cruz de Cristo. Cristo deu o exemplo da destruição do ego, do orgulho, quando ele foi humilhado e crucificado. É o exemplo do líder. Ele tem que ter o seu ego crucificado. O seu orgulho tem que ser crucificado. Charabasto de cantai. Aí ele se torna um líder preparado por Deus, selado, preparado, porque espiritualmente existem selos. E todos os dias, querido, nós estamos sendo provados. Todo dia, você e eu estamos sendo provados, testados.
principalmente os que almejam realmente algo grande dentro da igreja do Senhor. Xarabasto de cantai. E espiritualmente vão surgindo selos, né? Sinais, quando a pessoa vai sendo aprovada. Mas o problema o problema é não desistir, não é ser reprovado. Como está escrito, não se preocupe em ser reprovado. O vencedor não é aquele que é sempre aprovado, é aquele que persiste, continua, não desiste de jeito nenhum. Esses é que fazem a diferença. Xarabasto de cantar, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, o que vai mais longe é o que persevera, é o que não desiste. Este é o que vai mais longe. Não é o mais inteligente, com QI maior, mais bonito, mais rico, com mais cultura. É o que persiste. Este é o que vai longe. Xarabasto de cantar. Este é o que vence, é o que persiste, o que não desiste. Né, querido? E a liderança é assim. Os apóstolos, eles observavam quem era obediente, quem era sério na presença. Porque um líder, um apóstolo, ele tem discernimento, ele vê, ele consegue detectar, né? Quem tem sede e fome de Deus, quem está disposto a sacrificar para agradar ao Pai, né? E os líderes, eles têm autoridade para ungir uma pessoa, consagrar uma pessoa, dar dons para ela. É assim que o Senhor instituiu a igreja, é desse jeito. É? E nós que passamos pelo deserto, querido, fomos arrebentados, trucidados, o nosso ego foi trucidado, né? Nós acabamos sendo representantes de Jesus mesmo, embaixadores do nome dele, né? Porque nós sofremos, padecemos, sangramos, a nossa alma sangrou. Então nós passamos a ser representantes reais do Cristo, de Jesus, né? Nós acabamos tendo essa, sabe? Nós acabamos representando ele. Né? E se alguém te ferir, te magoar, estará correndo o risco de magoar o próprio Jesus, que levou essa pessoa para o deserto e trucidou ela no deserto. Né? Sangrou, né? Entendeu? Então a pessoa acaba tendo esta... Eira, é forte, isso aí é muito forte, querido. É uma coisa fortíssima. Né? Mas a igreja é assim, é desse jeito que funciona. Né? Não foi eu que quis assim, né, pastor? Nem ninguém. É Deus que quis assim. Né? Pessoas aqui na terra representando ele, né? Como líderes, e eles têm grande responsabilidade em escolher futuros líderes, ungir futuros líderes. É uma grande responsabilidade, enorme. Xarabasto de cantar. Amém, amém, pastor João. Glória a Deus. Amém. Ó, o Francisco apareceu aí. Eita, glória, hein? Muito Deus é bom. Eu ia falar para as pessoas novas que estão no caminho aqui, que o Senhor passa mesmo, todos, né, mas não é só os líderes, eles passam todos. Mas quanto mais responsabilidade você pega, mais a quem... não, entrou na igreja do Senhor, vai começar, pastor, né? Vai começar. Amém, amém. E a responsabilidade é grande, sabe? Vai ser grande. Você tem que ter uma certa maturidade, né? Para não ser levado com vento, né? E só vem na persistência e na forja do deserto, é assim que vem. Não tem outro caminho. Muito lindo isso que o senhor falou também, né? Que os vencedores são os que ficaram lá, né? Esses que vão longe, é os que persistem, é o que persiste. É verdade. Esse é o que vai longe. Eu acho que isso veio de nosso Meirinho, o senhor já falou isso também, né? Que os que ficaram cresceram, né? Todos juntos, né? Glória a Deus, e cresce mesmo. E olha, vai. Igual essa igreja, que a gente crescemos muito juntos, muito mesmo, sabe? Glória a Deus. Muita pessoa madura. E Deus vai lá e dá ordem, ó, é para você ungir aquela pessoa lá, ó, né? Sim. Deus dá a ordem. E você tem que obedecer, porque, né? Glória a Deus. Tem muitos irmãos nossos aí ao redor do mundo que tem ficado conosco, né? Um forte... glória a Deus, glória a Deus. E a ordem, ela vem de Jesus, né? O líder da igreja, ele tem que ser sensível. Jesus manda, ele tem que obedecer.
Ó, vai lá, unge aquela pessoa, vai lá, ora, tá, entendeu? Ó, tá, e é assim. É desse jeito. O senhor está treinando esses 144 mil. Tá, com certeza. Acredito que muitos aqui, se não todos na nossa igreja, vão ser líderes de outras igrejas também. Amém. Eu tenho. Com certeza, eu creio nisso também, pastor. Olha, vão ser grandes líderes do fim aí, ó. Né? Então, a igreja que está saindo, a igreja anônima que está saindo do deserto. Todo mundo é anônimo. Nós aqui somos anônimos que estamos saindo, né? A igreja anônima vai ser mostrada para o mundo agora, pastor João. Amém, amém. Vai ser aquela que passou mesmo lá que sabe o que é um deserto de verdade, sentiu, sabe o que é, e agora consegue discernir, ouvir a voz do Senhor. Sim, né? Glória a Deus. Acredito que muitos aqui vão entrar nesse. O senhor vai confiar. Não tenho dúvida. Vamos fazer esse trabalho. Muito bem, agradecemos aí o Francisco, o cachorrinho dele está lá, né? O Francisco. Glória, apareceu, tá com o cachorrinho lá, até tudo. O cachorrinho está lá. Pastor, vamos encerrar então a live. O senhor tem uma oração para as pessoas, os irmãos? Amém, vamos orar para encerrar, né? Pai querido, muito obrigado, Jesus, por tudo isso. Isso aí veio da tua mente, foi o jeito que o Senhor estabeleceu, né? Os pequeninos que o Senhor colocou na terra, que representam o teu nome aqui, mas que sofreram, padeceram mesmo, Xarabás, os mesmos, aquilo que o Senhor mesmo sofreu aqui na terra. Glória a Deus, Pai querido. Ei, Deus poderoso. E serão grandes líderes que ouvem a voz e vão ser sensíveis às ordens do mestre, sensíveis às ordens diretas do nosso mestre. Glória a Deus, aleluia. Né? O Senhor é que fez assim, estabeleceu dessa maneira, e assim será, Pai querido. Por isso que nós te agradecemos mesmo, né? Nós chegaremos a te agradecer pelo deserto, pelas dores que nós passamos, por tudo, e nos tornarmos sensíveis à voz do teu Santo Espírito, Pai querido. E grande é a responsabilidade se nós não obedecermos a tua voz, se nós cairmos e começarmos a cair no nosso ego, a fazer as coisas da nossa vontade. Grande é a responsabilidade. E grandes, olha, Pai querido, infelizmente, grandes líderes vão prestar. Caiu aí, pastor? Caiu. A voz caiu. Tá mudo. Será só comigo? Não, né? Vocês estão ouvindo o pastor Jones? Eu não estou ouvindo aqui, não. Sei. Tá mudo, tá mudo mesmo, pastor. A gente pode encerrar aqui, então. Voltou? Obrigado. Voltou agora. Agora voltou. Voltou. Não, então tá bom. Glória a Deus. Então, obrigado. É isso aí. Glória a Deus. Voltou. Termina no amém. Termina no amém. Amém, Jesus. Obrigado por tudo isso, Pai querido, né? E nós realmente queremos ser aqueles que serão sensíveis, mas isso não é, isso vem só pela persistência e pela passagem do deserto, Pai. Não é outro segredo, né? Não tem nenhuma outra coisa que possa nos transformar, né? Em líderes e pessoas que querem te servir de todo o seu coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Abençoa o pastor João, abençoa tua amada igreja do Senhor, todos aqui, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Parece que o senhor perturbou o inferno aqui, ele veio e colocou uma coisinha no senhor, né? Foi embora. Amém. Você viu, glória a Deus, mas tudo bem. Mas é assim mesmo. A oposição é real, existe mesmo, né? Com certeza. Tá bom, boa noite, abraço a pastora Nilva. Não oramos, só quer fazer uma oração aí para a pastora, um pouquinho, uns 2 minutos aí para a pastora Nilva. Pai querido, abençoa a tua serva, a pastora Nilva também, que é uma serva de Deus que tem passado por desertos terríveis na sua vida também, né? Glória a Deus. E nós cremos que o Senhor vai restabelecer o corpo dela, como o nosso também. Assim como a Erin se viu transformada, jovem, eu creio que tudo isso vai acontecer. Aqueles que persistiram, né? Persistiram nesse deserto. E todos nós aqui temos histórias, Pai, de dificuldades entre nós mesmos aqui. Nós temos testemunho de grandes dificuldades e coisas que o inimigo... Olha, o que o inimigo tentou não está escrito. Um dia a gente vai saber. Mas glória a Deus que nós persistimos, nós permanecemos nesse caminho, Pai querido, que é o que fez a diferença, né? Em nome do Senhor, assim é com a pastora Nilva, nós cremos também,
que ela estará ali com o seu corpo restabelecida, brilhando e fazendo grandes maravilhas nesse fim dos tempos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. O senhor está pegando fogo? O Espírito Santo está queimando. Glória a Deus, amém, Jesus. Né? Amém, glória a Deus. Dá um abraço, vamos todos pegar fogo mesmo. Glória a Deus, né? É a igreja que tem a palavra e tem o fogo. Não tem outro lugar, é a igreja que tem isso, pastor João. Muito lindo. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Abraço na pastora Nilva, tá? Amém, manda sim. Uma boa semana. Tchau, tchau.